Existem várias razões que me fazem não querer investir em ETFs e dificilmente vou mudar de opinião no futuro. Além disso, os mesmos também podem não ser adequados para ti e com isso condicionarem os teus ganhos de capital e evolução como investidor. No vídeo de hoje vou-te mostrar o porquê. Vamos falar das desvantagens e perigos que tem uma estratégia 100% de ETFs, para quem é que são e não são os mesmos, e ainda te quero provar que, ao contrário do que dizem os números, podes ganhar muito mais dinheiro se optares pelo investimento em ações. Ficaste interessado? Se sim, não te esqueças de deixar o teu gosto e subscrever o canal. Dessa forma vais mostrar ao YouTube que gostas deste tipo de conteúdo e por isso a chance de te recomendarem os meus futuros vídeos aumenta substancialmente. De lembrar também que esta peça de conteúdo conta com o apoio da Trade Republic, uma das melhores corretoras do mercado e parceiros aqui do canal. Agora sim, vamos ao vídeo. Acho que desde o início é importante frisar que este vídeo não é de todo para falarmos mal dos ETFs ou dizer que os mesmos são uma porcaria. Quem me conhece bem já sabe perfeitamente o valor que eu reconheço a este tipo de ativos, mas não seja pela chamada democratização que trouxeram ao mundo dos investimentos. São ativos que na sua generalidade trazem boas rentabilidades, claro que aqui vai tudo depender do ETF em questão, são de fácil acesso, compreensão básica e têm muito menos risco associado quando comparados a uma ação de uma empresa, por exemplo. Por tudo isto é que a procura e interesse por estes ativos nos últimos anos disparou. De certa forma viraram meio que um investimento da moda. A melhor forma para vos mostrar que esta informação é 100% real é virmos aqui ao site da BlackRock, onde podemos ver o crescimento que o mercado dos ETFs tem tido nos últimos anos. Por exemplo, aqui em 2018 tivemos 5 trilhões de dólares sob gestão. Em comparação a 2024, onde temos 14 trilhões, são quase 3 vezes mais. Isto tudo em menos de 6 anos. Mesmo contra todas as adversidades, como o Covid, aqui em 2020, 2021, os ETFs continuaram a crescer pelo menos 1 a 2 trilhões de dólares todos os anos. E claro, pelo menos na minha opinião, é que esta tendência vai continuar. Esta movimentação dos investidores e grande procura por este tipo de ativos deve-se a uma razão principal: o grande fracasso dos fundos de gestão ativa e a má reputação que estes têm vindo a construir nos últimos anos. O que é curioso porque mesmo dentro destes tivemos casos de extremo sucesso, como o Magellan Fund, que foi gerido pelo Peter Lynch, um dos maiores e mais bem-sucedidos fundos da história, principalmente durante o período em que este senhor o estava a gerir. Lynch teve cerca de 13 anos à frente do fundo e durante esse período conseguiu uma rentabilidade média superior a 29%, mais do dobro da rentabilidade média do mercado. Mesmo assim, estimam-se que cerca de 50 a 75% dos investidores neste fundo perderam dinheiro. Ou seja, mesmo os melhores fundos acabavam por dar prejuízo à maior parte das pessoas. E obviamente ficavam mal vistos perante as mesmas, mesmo a culpa sendo das pessoas e não do fundo. Depois, para piorarmos ainda mais a situação, ainda tínhamos os fundos maus. Estes nem conseguiam superar a performance do índice, sofriam grande pressão por parte dos investidores e tinham grandes taxas de manutenção associadas. Até aos dias de hoje temos fundos destes em atividade, uns bons, outros maus, mas adivinhem, a longo prazo 80% destes perdem para o índice. E mais uma vez aqui vamos a um site, desta vez o do S&P Global, onde podemos ver a percentagem ao certo dos fundos que conseguem superar o índice. No caso, aqui em um ano, vemos que 23% dos fundos conseguem superar, em 3 anos já diminui de forma brusca para 9% e em 10 anos a tendência confirma-se a mantermos mais ou menos a mesma percentagem. Como é óbvio, isto não acontece só nos Estados Unidos e podemos ver isso aqui no Canadá. Em um ano com 27% dos fundos a superarem os índices, em 5 anos a percentagem a cair para os 3% e em 10 anos a tendência confirma-se ainda com uma percentagem menor. Por último, e para fazermos a confirmação final, vamos à Europa. Em um ano, 15% dos fundos a conseguirem superar o índice, mas em 10 a percentagem já diminui também de forma brusca para aproximadamente 7 a 8%. Quem vir o vídeo só até aqui fica a achar que os ETFs são perfeitos e que o título que coloquei não faz absolutamente sentido nenhum. Mas calma, porque não é bem assim. Apesar de tudo isto, os ETFs continuam a ter vários problemas e não são adequados nem de perto para todos os investidores. Rapidamente acho que consigo enumerar 5 desvantagens. Primeiro, taxas de manutenção. São baixíssimas em alguns casos, sim, mas continuam a existir. Às vezes esquecemos de contar estas pequeninas percentagens que à primeira vista parecem irrelevantes. Agora, a longo prazo e dependendo do montante que vamos investir, isto pode e vai influenciar sim os nossos investimentos. Recomendo mesmo que quando tenhas tempo faças o cálculo de quanto dinheiro é que vais gastar para as gestoras durante toda a tua vida de investidor.
investidor. Segundo, exposição limitada. Existem sim muitos ETFs, mas não é assim tão difícil encontrarmos algum ativo de que gostemos e que não esteja presente em nenhum. Ou até pode estar, mas juntamente com outras empresas com as quais não nos identificamos e não queremos investir. Terceiro, falta de controle direto. Só isto já me faz excluir completamente a ideia de algum dia vir a ter ETFs no meu portfólio de investimento. Para mim, pelo menos, é indispensável que seja eu a ter o controle das minhas coisas. Se eu sou acionista de uma empresa, quero ter acesso aos benefícios dessa posição. Agora, se tiver os meus investimentos em ETFs, estou a passar literalmente todo o meu poder para as entidades gestoras. É exatamente por isto que hoje empresas como a BlackRock e a Vanguard controlam o mundo. Ao adquirir uma unidade de algum ETF, estás a dar mais poder a estes senhores enquanto abdicas de todos os teus direitos como acionista. Quarta desvantagem, distribuição dos dividendos, outra coisa que me afasta muito dos ETFs. Isto porque ao investirmos neste mercado, estamos a abdicar daquilo que mais me fascina no mundo dos investimentos, os dividendos. Salvo a raríssima exceção dos ETFs que são focados exatamente para este fim. Mas mesmo nestes, temos a desvantagem gigante de só podermos receber os nossos dividendos de 3 em 3 meses. E lá está, podemos também ter empresas com as quais não nos identificamos e que estão a contribuir para a diminuição dos pagamentos. A quinta vantagem, e que pelo menos nunca vi ninguém no YouTube a falar, é o risco de encerramento. Pois é, aposto que desta muita gente não fazia a mínima ideia. Apesar de ser muito difícil de acontecer, as empresas gestoras podem sim encerrar as participações dos ETFs. Nesse caso, nós investidores somos obrigados a vender todas as nossas posições. Isto é terrível porque o preço naquele momento pode não ser interessante e se tivermos lucros não realizados vamos ter que pagar impostos. Isto tudo por uma venda que nós nem sequer queríamos fazer. Mas agora, fora disto tudo, gostava de passar aquilo que prometi no início do vídeo. A minha opinião pessoal e aquilo que me faz pôr logo a priori os ETFs de lado quando se fala de investimentos para mim. E começo isso com uma pergunta que quero que vocês me respondam. Será que tudo na vida é baseado em números ou estatísticas? Porque se a principal razão de alguém investir em ETFs ser a baixa taxa de sucesso no mercado de ações, é porque a pessoa está a jogar pelo seguro e a tomar uma decisão inteiramente baseada em estatística. Mas agora, se optássemos todos por este caminho, que é o caminho mais fácil, o mercado não evoluía. Também não íamos ter empreendedores, porque a maioria dos negócios em Portugal vão à falência nos 2 primeiros anos. A grande questão aqui, e aquilo que eu quero que vocês percebam, é que muitas das pessoas que optam pelo investimento 100% em ETFs são preguiçosas. Claro que não são todas, porque os mesmos continuam a fazer sentido para uma grande parte da população. Esta preguiça, que em primeiro momento ninguém acha importante, pode causar grandes problemas no futuro. Isto porque muitas destas pessoas não sabem bem naquilo que andam a investir. Se este não é o teu caso, não fazes de todo parte daquele grupo de investidores que eu gosto de chamar os preguiçosos. Mas todos sabemos que este problema existe e cada vez mais vemos mais pessoas a investir desta forma. Quando tivermos uma grande crise, isto pode correr mesmo muito mal. Porque, por exemplo, quando as pessoas querem começar a investir, pensam logo no S&P 500 e veem os tais 11% de rentabilidade média anual. Esquecem-se ou não percebem que esta é a rentabilidade média passada. Ou seja, está longe de ser uma garantia de rentabilidade futura e, como o nome indica, é média. Ou seja, temos anos com rentabilidades muito superiores e anos também em que não existe rentabilidade nenhuma. Pelo contrário, quando tivermos uma recessão ou uma crise mais grave, esta gente vai entrar em pânico, porque, mais uma vez digo, não percebem naquilo que estão a investir. Fora isso, acho que quem opta por este caminho, das duas uma. Ou tem uma vida mega interessante e não se quer preocupar muito com investimentos, nem chatear-se com isso, ou vai acabar por se fartar, porque os ETFs, na grande maioria dos casos, são extremamente aborrecidos. Como acabam por ser tão mainstream e previsíveis, parece que tiram toda a adrenalina inerente aos investimentos. São mesmo chatos e por isso é que não me fascinam minimamente. Mesmo sabendo que posso não conseguir superar o índice, como acontece à maioria das pessoas, prefiro investir em ações porque sei que a longo, médio prazo vou aprendendo e mais tarde ou mais cedo vou conseguir superar o índice com consistência. Não quero de todo tentar uma ou duas vezes e se não conseguir, desisto e vou só para S&P 500. Isto era passar um atestado de incompetência a mim próprio e por isso é que prefiro sempre ir pelo caminho mais difícil. Errar e aprender com isso para melhorar é muito simples. Abdicar dos 12% ao ano em média seguros agora, para quem sabe daqui a 4 ou 5 anos conseguir médias de 15%. E para quem acha que esta diferença de rentabilidades pequena não faz assim tanta diferença a longo prazo, vou-vos provar agora o contrário. 50 anos a investir, 500 euros por mês, com a diferença de 11% para 15% ao ano. Isto ia nos dar um total de 300 mil euros investidos no fim destes 50 anos, que a render a 11% ao ano ia nos dar
10 milhões e 500 mil euros. Agora, quanto é que vocês acham que vai ser a rentabilidade a 15% ao ano? Mais 5 milhões? Mais 10? Mais 20? Nada disso. Deu 46 milhões e 200 mil euros. Uma diferença que não é 2, não é 3, não é 4, é mais de 4 vezes superior à inicial dos 11%. Isto acontece graças ao fenómeno dos juros compostos, ou seja, juros sobre os juros, o famoso efeito bola de neve. Por isso é que a curva neste tipo de investimento é exponencial e não linear como acontece na maioria dos casos. Por isso é que se calhar arriscar para conseguirmos estes pontinhos extra pode valer bem a pena. Se com a primeira parte do vídeo ficaste a achar que os ETFs são perfeitos, agora com esta segunda já mudaste completamente a tua opinião. Como tudo, precisamos ter calma e perceber que é possível chegarmos ao meio termo. O investimento em ETFs pode ser muito benéfico se for usado de forma inteligente. Não precisas de ser nem um investidor preguiçoso, nem um maluco como eu que está disposto a errar imenso para aprender. Se, por exemplo, optares pelo investimento em ETFs, mas souberes bem aquilo que estás a fazer ao dinheiro e tiveres uma boa estratégia de investimento, é bem possível que consigas superar o índice com consistência a longo prazo sem um esforço gigantesco. Foi a pensar nisto que desenvolvemos a estratégia SVDV, composta por 4 ativos, 3 deles sendo ETFs. Esta estratégia é super simples e consegue-te trazer rentabilidades superiores a 12, 13, 14% ao ano. Isto reforçando mais uma vez que é em média, não é fixo. Se quiseres saber mais sobre a mesma, de forma também a continuares a tua aprendizagem, quando acabares de ver este vídeo, passa por este que está a aparecer no ecrã. Vai-te explicar todos os detalhes sobre esta estratégia e tudo o que precisas de saber para começar a investir com a mesma ainda hoje. Vou deixar o link na descrição para quando acabares aqui poderes consultar. Como é óbvio, depois de tudo isto, também vais precisar de um sítio seguro onde possas investir neste tipo de ativos. A Trade Republic, que é uma parceira de longa data aqui do canal e que está a apoiar este vídeo, pode ser uma excelente opção para ti. Isto porque é uma das, se não mesmo a melhor corretora barra banco da Europa. É regulada pela BaFin, tem a licença bancária do Banco Central Europeu e à data de hoje conta com mais de 8 milhões de clientes e 100 mil milhões de euros sobre gestão. Lá és o legítimo dono das tuas ações e ETFs, algo que é indispensável para mim. Fora a variedade incrível de ativos onde podes investir ações, ETFs, criptomoedas, obrigações, etc. Além disso, como é um banco, vai-te pagar juros pelo dinheiro que deixas parado na aplicação. Estes que são variáveis de acordo com a taxa de juros de Euribor. Se gostaste daquilo que eu viste e achas que a Trade Republic é uma boa opção para ti, tens o link para criares conta na descrição e no comentário fixado. Podes instalar a aplicação para o telemóvel e acredita que é super simples e mega intuitivo. Acho que finalmente conseguiste perceber bem para quem é que realmente são os ETFs e como podes investir nos mesmos de forma inteligente. A estratégia SVDV é boa sim, mas pode também ser apenas o teu ponto de partida. Já vi muito boa gente a rodar o seu capital de ETFs para ações à medida que o tempo vai passando e que vai adquirindo mais conhecimento. Mas sinceramente acho que o mais importante que podes tirar daqui é que a vida não é só preto e branco e não deves basear os teus investimentos meramente em estatísticas. Este vídeo também acaba por ser meio que um encorajador para as pessoas irem pelo caminho mais difícil, o das ações. Já sabem os riscos desta decisão e que isto não é de todo uma recomendação de investimento. Estou aqui apenas para dar a minha opinião sobre um assunto que é até meio que polémico no mundo dos investimentos e a dizer aquilo que faria e faço nos meus investimentos pessoais. Por isso, leva para a vida contigo que o risco pode ser bom e os erros são cruciais para te tornares um melhor investidor. Se gostaste do vídeo, não te esqueças de deixar o teu gosto e subscrever o canal. O vosso feedback é mesmo muito importante para nós. Comenta o que achaste, se concordas ou não com o meu ponto de vista, vou ler e tentar responder a tudo. E já sabes, tens todos os links importantes e que fui mencionando ao longo do vídeo na descrição. O da Trade Republic se quiseres começar a investir, o do vídeo da estratégia SVDV e claro, o do AS Club, a nossa comunidade de investimentos 100% gratuita e que à data de hoje conta com mais de 3 mil membros. Somos a maior e mais ativa comunidade de investimentos do país, por isso não faço ideia porque é que ainda não entraste. Se quiseres continuar a tua aprendizagem na minha companhia, recomendo mesmo que cliques no vídeo que está agora a aparecer no ecrã. Da minha parte é tudo, o meu nome é Afonso Santos e vemo-nos na próxima semana.